Bom, vamos lá. Eu nem ia gravar esse vídeo, porque eu já tava com a cabeça pensando no jogo de sábado entre Stuttgart e Bayern de Munique, que é o vídeo que eu vou trazer amanhã aqui no canal sobre a Supercopa da Alemanha. Mas o jogo de ontem foi tão decepcionante e tão irritante para a torcida do São Paulo e para mim também, que eu resolvi trazer esse pós-jogo. E eu acho legal também eu começar a trazer esse tipo de conteúdo por aqui. E uma coisa muito difícil que eu vou ter que fazer nesse vídeo é separar o lado torcedor do lado analítico. E o lado analítico, o árbitro não errou, tá? Deixando já adiantado de antemão, o São Paulo foi eliminado por erros próprios. E vamos trazer aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, se inscreve, deixa seu like, se você concorda ou discorda ou quer deixar sua opinião sobre qualquer coisa que você ouvir aqui nesse vídeo, deixa abaixo nos comentários. E vamos já para essa análise do pós-jogo do São Paulo, da eliminação trágica do São Paulo na Copa do Brasil, porém merecida. Infelizmente, São Paulo mereceu ser eliminado por próprios erros. A eliminação do São Paulo, eu acho que ela começa muito na semana passada, no Morumbi. O São Paulo era para ter feito 3-4-0 no Atlético. Foi displicente, ficou enrolando na hora que era para acelerar o jogo e fazer 3, fazer o quarto depois do segundo gol do Ferreirinha e tomou um gol no final. Eu sei que tem o fator de Andrei, eu sei que tem o fator expulsão no segundo jogo, a gente vai chegar lá. Mas o São Paulo é o principal culpado. Por que que é? Além desses fatos do Morumbi. Esse é o primeiro ponto. Tinha que ter matado o jogo em casa. Era importantíssimo para ganhar. Para passar dessa fase. Toma o gol no final do jogo do Viveiros, dá uma sobrevida para o Atlético. Eu falei no último vídeo que poderia ser o gol da classificação para algumas pessoas, eu achava que não, e foi. Acabou sendo. E além disso, eu tinha falado no vídeo da semana passada, no pré-jogo do jogo de ida, que o São Paulo, em competições de mata-mata contra o Atlético Paranaense, só venceu o time do Sul uma vez, que foi a final da Libertadores de 2005. O resto, o Atlético Paranaense sempre venceu. Eram 6 confrontos, se eu não me engano, com 5 vitórias do Atlético e uma eliminação só do São Paulo. E agora são 6 eliminações do Atlético. Os times na temporada vivem situações completamente diferentes. O São Paulo vinha numa crescente, vinha em constante evolução, vinha 5 jogos sem perder, o Atlético vinha 6 sem ganhar. E ontem acabou tudo. Eu acho que é o fim da temporada do São Paulo? Não, muito pelo contrário. Tropeços assim acontecem. A gente pode pegar de exemplo o Flamengo também. O Flamengo foi eliminado do Atlético Mineiro e não acaba a temporada deles. Coloca mais pressão, obviamente. Mas eu não acho que é sinal de terra arrasada. É competição de mata-mata, não tem o que fazer. O São Paulo foi eliminado. E agora a gente chega no jogo da volta. Primeiro, a arbitragem. Eu acho que o que a arbitragem mais atrapalhou ontem foi picotar muito o jogo. Toda hora a bola parava. No primeiro tempo teve 10 minutos de acréscimo. Demorava para marcar falta. Tanto para os dois times, tá? Eu fiquei com a sensação que a arbitragem estava irritando as duas torcidas. Não só o do São Paulo, que, entre aspas, foi o prejudicado, mas também o do Atlético. Por que, entre aspas, foi prejudicado? O lance do Rafael é um lance muito rápido, o juiz apita, expulsa, e se você pega e vê no replay, nas câmeras, é um toque muito sutil que o Rafael dá no Viveiros. Muito, muito sutil. É um toque suficiente para derrubar? Não sei. Mas o fato é, o jogador caiu, e nesses casos, o VAR não pode interferir e falar, ó, vem aqui checar. Poderia interferir, se não tivesse nenhuma câmera, com uma visão de toque. Que teve duas, se eu não me engano, uma de frente, que o Rafael não encosta no Viveiros, só que tem uma de trás muito específica, que o joelho do Rafael dá uma resvalada no calcanhar do Viveiros e ele desaba. Eu acho que o VAR usou como critério essa câmera. Não saiu ainda o áudio do VAR, então não tem como a gente saber o que a cabine pensou até agora. Mas nesse caso foi acertado. O VAR não pode interferir nesse tipo de lance. Poder pode, mas assim, é aconselhado que não tenha uma intervenção do VAR. Porque pode atrapalhar o segmento do jogo, pode atrapalhar a decisão do árbitro de campo. E nesse caso, da expulsão, foi critério do árbitro. E era o último homem. O Rafael
Era só ele, o jogador do Atlético, não tinha ninguém atrás dele, era uma situação clara de gol, tava fora da área, lance de expulsão claríssima e acertada pelo juiz, infelizmente. Eu ontem estava extremamente irritado vendo o jogo, mas esse é meu lado torcedor. Eu não vou trazer pra cá esse meu lado torcedor. E vendo pelo lado analítico, vendo pelo lado sem ser da paixão, o juiz acertou. O que foi o principal erro nesse lance? Arboleda e Alan Franco dormiram no lance. Quando veio o lançamento era uma bola morta para o Atlético Paranaense. Era um dos dois correr nela e ficar com o Rafael. E o próprio Rafael também falhou no lance. Ele demora muito para sair do gol. Quando os três vão prestar atenção, o Viveiros já tá quase na bola. E aí o Rafael acaba fazendo a falta. Ali acabou o jogo de São Paulo. Não tinha mais o que o São Paulo fazer além de se defender. Porque aí o Crespo tem que fazer uma substituição, tem que sacar o Rodriguinho. Eu não tiraria o Rodriguinho, eu acho que foi um erro. Eu acho que eu teria tirado o Luciano, por mais que seja difícil falar isso. Mas o São Paulo ia precisar ter um jogador de velocidade na frente, que o caso era o Ferreirinha, e ia precisar ter um jogador de criação no meio, que era o Rodriguinho. Tirou o Rodriguinho, colocou o Marcos Antônio, você ficou com 3 meio-campo, e aí o São Paulo só se defendeu, e não tá errado, essa era a estratégia ideal naquele momento. E com todo o respeito ao time do Atlético Paranaense, é um time muito abaixo tecnicamente. Diversas jogadas, o Atlético perdia a bola sozinho. Eu perdi as contas de quantas vezes o Speed Mendonça perdeu uma bola na lateral por falta de domínio, por passe às vezes do Esquivel, e ele não conseguia dominar. O Esquivel ficou tentando aquele chute no gol do Jandrei a partida inteira, mas todas foram para fora. E ali ele teve um lance de muita felicidade que ele chutou e ainda desvia em um jogador do Atlético Paranaense que eu não vou lembrar agora quem é. E o Jandrei não tenho o que falar, não vou ficar aqui criticando, chutando cachorro morto. Ele não pode ser mais um goleiro de São Paulo. Eu não, assim, não entra na minha cabeça que o Young e o Leandro sejam tão piores que o Jandrei. A bola era totalmente defensável. O primeiro jogo ele só jogou porque o Rafael estava com uma suspeita de lesão, e nesse caso eu acho ok poupar o goleiro titular e colocar o reserva. Só que eu não acho que o Jandrei esteja no nível de ser um goleiro do São Paulo. O segundo gol do Atlético, do confronto, né, que foi o primeiro do jogo da volta, deveria ter sido evitado pelo Jandrei, mesmo com o desvio. A bola vai muito, muito rente à mão dele. Ele cai e a bola passa em câmera lenta quase, sabe? E fora os pênaltis. Os 3 pênaltis ele pula para o mesmo lado e ele ainda tem a grandíssima ideia de pegar a bola e bater o último pênalti. Era óbvio que ele ia perder. Jogador sem confiança, jogador que tá queimado com a torcida. Era uma pressão gigantesca em cima dele. Eu não sei qual foi o critério de escolha da ordem de batedores. Eu sei que o Sabino batia no Sport e perdia. No Coritiba ele batia também. O Tapia tava ali, tava certo, é atacante, pega a bola, bate. Mas o Jandrei não pode. E assim, a gente tem outros bons batedores. O Pablo Maia já participou de outras disputas de pênalti do São Paulo, bateu muito bem. O Marcos Antônio. O próprio Alisson estava em campo ainda. O Luciano, o Crespo tirou um pouco antes. Não teria tirado o Luciano. Se é para ficar em campo, deixa até o final, já estava acabando o jogo. Mas é muito complicado também a gente fazer críticas ao Crespo, porque o jogo acabou com 5 minutos. E não dá para falar que o árbitro acabou com o jogo. O São Paulo acabou com o próprio jogo. Os erros do São Paulo culminaram a derrota. O São Paulo ontem estava no olho do furacão, justamente contra o furacão, e foi eliminado por incompetência própria. Méritos do Atlético Paranaense, que soube aproveitar os erros do adversário. E agora está classificado para as quartas de final. E para o São Paulo, resta agora é olhar o resto da temporada. Deixou de ganhar, né? Não perdeu, deixou de ganhar 4 milhões em premiação da Copa do Brasil, vai deixar de ganhar bilheteria em estádio, vai deixar de ganhar acordo com TV por transmissão do jogo. Paciência, não dá para ficar agora sentado chorando, lamentando. Já aconteceu. Tem que olhar para frente. Não acho que é terra arrasada. O momento do São Paulo continua sendo muito bom. É um tropeço, acontece. Ontem na Copa do Brasil tivemos outros bons times que foram eliminados também. Palmeiras, Flamengo. Então, assim, tudo bem que eles têm um contexto completamente diferente do São Paulo hoje na temporada. Mas o São Paulo agora tem que olhar para frente. Tá em um bom momento no Campeonato Brasileiro? Ótimo, continue assim. Sábado enfrenta o Vitória, tem que jogar com o time reserva no Morumbi, porque terça-feira tem o Atlético Nacional na Libertadores, e é um confronto que dá para o São Paulo passar. Se o São Paulo continuar jogando da maneira
que jogou os últimos jogos, vai ganhar. Ontem teve que ficar se defendendo por conta do que aconteceu no começo da partida. Então, assim, não é terra arrasada, bola pra frente, a temporada continua. E o São Paulo tem condições sim de ir longe na Libertadores. Tem condições sim de conseguir uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O retorno vai começar agora. Sábado é a última rodada do primeiro turno. Tudo bem que tem muitos times com jogos atrasados, mas isso não vai influenciar na campanha de São Paulo. A tabela de São Paulo nos próximos jogos é muito boa. É Vitória sábado em casa, Atlético Nacional fora. Esse jogo é dificílimo. Depois, na outra semana, tem o Sport no Recife, o Sport que tá muito mal no campeonato. E aí tem o Atlético Nacional em casa. Então, assim, os 4 próximos jogos do São Paulo, eu diria os 2 da Libertadores, né? São cruciais. Se for eliminado no Atlético Nacional, aí sim acabou o ano de São Paulo. Mas isso é um assunto mais pra frente. O agora é, o São Paulo ontem mereceu ser eliminado porque foi displicente e foi eliminado por culpa dos seus próprios erros. Não adianta culpar a arbitragem, não adianta culpar Jandrei, não adianta culpar ninguém. O São Paulo teve seus erros e teve sua culpa. Era para ter matado o jogo no primeiro confronto. Agora resta o elenco se unir, o elenco continuar jogando o que vem jogando. Tem que contar com a volta do Lucas, tem que voltar com a volta do Oscar. O Lucas, se eu não me engano, sábado contra o Vitória já vai ser relacionado. E o São Paulo precisa. E sem os dois, o São Paulo tá jogando bem. Mas nessas horas de jogos decisivos, você ter um Oscar, ter um Lucas faz muita diferença. Mas enfim, vamos seguindo, vamos ver como é que vai ser São Paulo se sair após essa derrota contra o Atlético Paranaense, essa eliminação muito decepcionante. Eu acho que esse é o principal sentimento da torcida hoje, é decepção. E óbvio, o Jandrei não pode mais vestir a camisa do São Paulo, apesar de eu ter a sensação que isso vai acontecer ainda. Mas o São Paulo precisa ir atrás de um goleiro para fazer sombra pro Rafael. O Rafael é muito bom goleiro, é o melhor pós-Rogério Ceni, isso não tem nenhuma dúvida, mas precisa ter um reserva para situações igual a de ontem. E voltando um pouco a esse lance, eu acho que até dava pro Rafael cercar melhor a situação, e é melhor tu tomar um gol do que você ser expulso. Com 5 minutos de jogo, São Paulo com o time completo ganharia do Atlético Paranaense, provavelmente, porque jogar na Arena da Baixada é bem complicado. Mas enfim, como eu havia dito, não adianta ficar agora chorando, ficar reclamando, já foi, o jogo já aconteceu, o São Paulo já está eliminado. Certo? Então amanhã estou de volta aqui para fazer a prévia da Supercopa da Alemanha entre Stuttgart e Bayern de Munique. Vou trazer análises de outros times que estarão na Bundesliga. Sábado tem São Paulo e Vitória, provavelmente eu faço um pós desse jogo, não sei ainda. E semana que vem tem São Paulo e Atlético Nacional. Se você gostou do vídeo, se você ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito ainda, comenta aqui embaixo se você concorda ou não, e se você discorda, tá tudo bem, porque o que a gente não pode também é pedir racionalidade pro torcedor agora. O torcedor tem mais é que tá irritado, tem que tá bravo. Eu ontem tava dessa maneira. E é o direito total do torcedor. Você ser eliminado da forma que foi ontem, numa Copa do Brasil que está assim acessível, é completamente... Não dá pra você cravar hoje quem vai ser campeão da Copa do Brasil, apesar de eu achar que o Cruzeiro tem uma leve vantagem em cima dos outros times. Mas é esse sentimento que fica, de frustração, né? Mas enfim, seguimos. Fiquem bem. Se você ficou até aqui novamente, como já disse agora há pouco, deixa seu like, se inscreve e até mais.